Shalom, Haris Cairene, bom dia. Eu estou aqui com você para mais um conteúdo que você vai assistir aqui nesse espaço. Eu quero te pedir que você, se não é inscrito, chegando aqui, se inscreva. Se já é, dê sempre o seu like, compartilhe o conteúdo, assista até o final. E também, claro, nunca se esqueça de fazer aquele comentário. Eu sou um conteudista, sou um escritor, trabalho com a área da literatura. Tenho vários livros escritos, mais de 30, que estão hoje disponibilizados para você em PDF, para você poder ter disponível no seu celular ou até no seu dispositivo móvel, como tablet, iPad ou outro material. Também tenho livros físicos, que são de minha autoria, que estão disponibilizados pela editora para mim poder estar vendendo. Entre em contato comigo, venha fazer parte da aquisição de saberes através do que eu tenho compartilhado de conteúdos com vocês. Adquira os meus livros pelo número do WhatsApp que está aí na tela, o 62981, o 09, o 17 e o 77. 62981, 09 17 77. Eu aguardo você. Hoje eu irei falar sobre a estrutura do inconsciente, tá? O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Nós temos que, quando tratar e tratamos deste tema, nos reportar à época em que ocorreu a dissidência na escola de Viena, até por causa de um princípio de uma interpretação analítica, a saber, se esta viesse ou estivesse consistindo na abordagem da sexualidade ou até da simples energia. Então, nossas concepções se desenvolveram sempre de um modo substancial. E depois de afastarmos a questão, principalmente, de fundamento explicativo, também estabeleceu-se um último como algo que é puramente conceitual, que a natureza não deve ser antecipada. Não deve ser antecipada porque o nosso interesse, ele se volta sempre para o conceito do inconsciente. Então, é geralmente conhecido o ponto de vista freudiano, que segundo o qual os conteúdos do inconsciente, eles se reduzem e as tendências infantis reprimidas, devido até àquela incompatibilidade de seu caráter e também a repressão, e até que se torna essa repressão um processo iniciante de uma primeira, a ser constatado já na primeira infância, e sob, inclusive, a influência moral do próprio ambiente, perdurado no transitar da sua vida. Então, teoricamente, nós podemos dizer que o inconsciente, ele se torna esvaziado e como que até abolido. Mas, na realidade, a produção de fantasias sexuais infantis, elas permanecem até a velhice. A teoria freudiana sobre o inconsciente, ela contém, por assim dizer, apenas as partes da personalidade que poderiam ser conscientes. Se o processo, por exemplo, da cultura não as tivesse reprimido, mesmo até considerando que, sob um determinado ponto de vista, as tendências infantis do próprio consciente se tornariam preponderantes e são preponderantes. Em sua totalidade, é preciso considerar que o inconsciente compreende não só os materiais reprimidos, mas também todo o material psíquico que subjaz ao linear da sua consciência. É impossível até explicar pelo princípio dessa repreensão da natureza subliminal que todo este material
caso contrário, essa remoção até das proporções, ela vem a proporcionar ao indivíduo uma memória fenomenal ao qual ele nada vai vir a escapar. Inclusive, além do material reprimido, o inconsciente contém todos aqueles componentes psíquicos considerados subliminais, dentro, inclusive, de percepções que são consideradas também de âmbito subliminal do sentido, que podemos considerar que se tornam elementos propulsores de casos até patológicos que podem se tornar, de uma forma relativamente autônoma, um modo normal e coordenado com a própria consciência numa relação considerada compensatória. E aí, nesse sentido, é que pode-se afirmar que conteúdos que são de âmbito pessoal, na medida que eles vão sendo adquiridos na própria existência, na própria formação do ser, eles vão propondo uma última e limitada condição de conteúdos que são depositados no próprio inconsciente. E aí concede a oportunidade de haver uma possibilidade de se esgotar o inconsciente nessa análise, e até, em outras palavras, alcançar um inventário completo desses conteúdos, e, na verdade, propõe uma condição de uma experiência que nos concede a oportunidade de irmos muito além de uma associação do novo e dentro de uma consciência. Então, esse processo todo, ele nos concede a oportunidade de nós verificarmos e alcançarmos uma continuidade de uma análise e de uma descoberta que vai muito além de uma suposição que nós podemos até dizer que se torna uma oportunidade para que o próprio paciente ele visualize a desenvoltura dos valores pessoais que são oriundos desse próprio caráter, da sua própria formação. Então, a visão filosófica até de Schopenhauer, que vai trabalhar com a questão do valor pessoal, ela vai trabalhar com a concessão e a concepção do paciente, em que ele trabalha esse valor impessoal de uma forma que é surgido esse valor de forma espontânea, e se torna, sim, um patrimônio pessoal que concede a oportunidade até de se abstrair essa visão ao nível de uma ideia e de uma linguagem consistente e que vai estar presente dentro do inconsciente e dentro dessa condição de uma visão original e de um princípio de atividade dentro do condicionamento do ser a partir do que ele pensa, do que ele considera, do que ele memoriza, do que ele desenvolve, do que ele matura. Então, dentro dessa diferenciação de uma experiência que reivindica os valores dentro de um ponto de vista, é preciso considerar também fatores psicológicos. Os conteúdos, então, conscientes, nós podemos dizer que são conteúdos que são de natureza pessoal. E quando eles podem ser reconhecidos, e quando eles podem ser efetivados, e quando eles podem estarem presentes, eles desenvolvem uma personalidade e pertencem a um inventário e uma natureza que lhes proporciona um sentimento, que lhes proporciona uma maturação, que lhes proporciona uma efetividade dentro do ser a partir dos reflexos que vai conceder e imprimir dentro do inconsciente. Então, o processo de assimilização, de assimilar, esse processo de assimilação do inconsciente, ele produz fenômenos dignos até de pensarmos e considerarmos que a cada momento que o ser está alcançando determinado contato com o ambiente, ele vai produzindo uma autoconfiança e uma capacidade de superiorizar-se a si mesmo
dentro das consciências e dos saberes que está adquirindo e que tornam-se elementos propulsores de uma capacidade intelectiva que lhe leva a alcançar uma compreensão mais profunda dentro de cada área que ele se concentra. E aí, para fins psicológicos, é que surge aquele conceito mais amplo de toda a sua existência, a partir do que ele vai considerar de prioridades para nutrir o seu consciente, e, claro, isso vai refletir no seu inconsciente. Ok? Então, essa era a nossa pequena exposição sobre o inconsciente no dia de hoje. Obrigado.